Oi, eu sou a G. Nós vamos bater um papo hoje rapidinho aqui na nossa mesa de bar, que eu tô até aqui apoiada de maneira tranquila para a gente conversar um pouquinho sobre tolerância. Tolerância de um modo um pouquinho geral, mas é uma pergunta, eu sempre gosto de fazer perguntas para a gente pensar. Esse é o propósito, de fazer perguntas para todos pensarmos, porque na mesa do bar nós estamos geralmente entre amigos, certo? Eu não bebo com tanta frequência, eu estou aguardando as minhas águas aqui atrás esquentarem, e enquanto isso a gente vai conversar um pouquinho rapidinho. Recentemente o ambiente no Brasil ficou um pouquinho tumultuado, e uma coisa que se destacou muito foi a intolerância. E é interessante que tinha um ditado meio bobo que eu aprendi com meus avós, na época ainda da minha infância, com meus pais, que dizia que tem alguns assuntos que não se discute: religião, futebol e política. E é muito interessante porque são os assuntos que, em geral, geram mais intolerância. E, ou seja, na época dos meus avós, isso já era uma coisa que eles tinham conhecimento, eles já tinham essa sabedoria. Na verdade, o não se discute, a gente deveria definir um pouco o termo discussão, porque se está havendo uma discussão ética, produtiva, com respeito, então é possível, e a gente poderia usar o termo conversa, mas as pessoas não estão fazendo isso, elas estão, no geral, sendo intolerantes. Sendo intolerantes com escolhas políticas, sendo intolerantes com escolhas de futebol, sendo intolerantes com escolhas religiosas. Quando existem muitas formas, mas o objetivo das pessoas deve ser um só. Todo mundo quer prosseguir na sua caminhada, procurar seus objetivos, ainda que numa roupagem diferente para cada um, mas nós todos estamos aqui vivos como seres humanos e temos uma vida pela frente que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas ficamos todos nos achando donos da verdade. Vamos pensar um pouquinho nisso, no ser donos da verdade? O que a história nos mostra? Que a verdade hoje é a mesma de 1500 anos atrás? Você tem certeza que aquilo que você está brigando hoje e acusando o seu colega ou o seu conhecido, ou às vezes uma pessoa nem conhecida na rede social, que a dele é mentira e que a sua é que é verdade? Você tem certeza mesmo? Você é capaz de olhar no espelho para o teu próprio rosto e dizer que você tem certeza absoluta de todo o conhecimento que você tem? Eu já fiz uma pergunta uma vez aqui em outro tema: o que você está fazendo vivo então, se você já sabe tudo? Na verdade, essa é a grande pergunta quando a gente está agindo com intolerância. Não é possível que todos saibamos tudo. Eu tenho tido algumas pessoas que entraram no meu canal, fizeram comentários, a gente conversou um pouquinho e eu tive conversas produtivas. E outras que entraram e arrotaram conhecimento absoluto. Tudo que eu posso dizer é: beleza, isso serve para você, mas eventualmente não vai servir para mim ou para alguma outra pessoa que esteja aqui. A troca de conhecimento, ela é legal, a gente pode descobrir coisas novas. Eu acabei de participar hoje aqui do simpósio de hermetismo, vou deixar aqui embaixo os links para vocês verem, agora só tem daqui um ano, onde vieram sacerdotes de seitas diferentes, e veio inclusive um sheik falar sobre o sofisma. Então, nós tivemos conhecimentos diferentes aqui, um monte deles, nós ouvimos falar sobre diferentes religiões e todos eles chegaram ao final com as mesmas conclusões, que todos nós estamos buscando um caminho que no final todas essas linhas podem oferecer, com roupagens diferentes, um caminho para trilhar. As pessoas são diferentes e para cada uma vai ter um caminho que vai servir. E assim acontece também na política, no futebol. Os países são diferentes, têm caminhos diferentes, os momentos históricos são diferentes e têm necessidades diferentes.
A convivência humana, ela é linda e ela precisa ser permeada pela tolerância e ela precisa ser permeada pelo companheirismo. Ela precisa ser recheada pela junção de valores. Quando você tem um grupo que tem um objetivo a cumprir, mesmo que aquele objetivo seja comum, por exemplo, uma escola, onde o objetivo ensinar os estudantes, você tem pessoas diferentes ali fazendo coisas diferentes e não adianta você querer trocar os papéis dela, porque daí elas não vão conseguir. Então, quando você tem uma pessoa que fica na direção coordenando tudo, quando você tem uma coordenadora pedagógica, quando você tem uma coordenadora dos estudos, uma outra orientadora educacional para atender os estudantes, aí você tem professor de matemática, professor de história, professor de português, não adianta você inverter a posição deles. Muitas vezes até eles podem acabar aprendendo, invertendo aquela posição, mas eles vão ter até uma curva de aprendizado para conseguir desenvolver o trabalho igual ou melhor do que o anterior. Se você simplesmente inverter, você vai ter uma queda nos resultados. Ou eventualmente não conseguir os mesmos resultados. Você não pode trocar o professor de matemática pelo de história. Então, nós precisamos, numa sociedade, nesse momento agora, todo mundo dar a sua contribuição. E todos nós lembrarmos o que é que seria do sorvete de creme se todo mundo gostasse do sorvete de chocolate. Quando eu era criança, eu gostava de creme. E eu não entendia porque as pessoas diziam que o de chocolate era mais gostoso. Gente, vamos pensar nisso, vamos pensar o que cada um tem a contribuir. Eventualmente, eu estou aqui agora esperando a minha água esquentar e tem alguém em algum lugar que está querendo uma água bem gelada e às vezes está faltando gelo da geladeira, está reclamando porque a água gelada da geladeira acabou. Nós somos diferentes nas menores coisas, como por exemplo na temperatura da água. Isso não quer dizer que a forma que eu bebo a água seja melhor do que a forma gelada ou até temperada com limão de uma outra pessoa que eu também tomo de vez em quando, seja melhor. A tolerância é isso. Você não precisa fazer igual a outra pessoa. O que você não pode é obrigar aquela pessoa a fazer do seu jeito. Isso você não pode. Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos pensar nesse momento que a gente está passando no Brasil? Na minha cidade, eu tenho até visto menos isso. Não sei se é a região, se eu tenho sorte, não sei. Mas eu sei que em algumas cidades isso está muito sério. A intolerância, ela tem se mostrado muito forte. As pessoas estão, em pleno 2018, agindo como se estivessem em 1500. Isso é uma pena. Vamos pensar um pouquinho. Sair desse círculo vicioso da Idade Média, que na verdade é o círculo vicioso do século 20, 21 e 22, que nós vamos nos manter enquanto a gente não procurar plantar um pouquinho, plantar um cadinho de consciência, de pensamento, de conhecimento e parar de dizer que sabe tudo e que é o seu caminho que é certo. Não. Existem muitos caminhos. E nós todos estamos aqui vivendo no mesmo planeta, ao menos, mesmo que algumas vezes não na mesma cidade. Vamos respeitar cada um o seu lugar e lembrar que cada um pode fazer alguma coisa em contribuição para esse mundo ficar um pouquinho melhor. Vamos pensar sobre a tolerância. Vamos tentar não voltar à época em que as pessoas eram queimadas. Quer dizer, nós saímos dessa época. Beijinho.